Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Com a leitura desse lindo verso da palavra de Deus, nós queremos dar as boas-vindas ao nosso pequeno grupo, nosso grupo de estudo da palavra de Deus. Nós queremos convidar você para deixar o seu like, compartilhar, deixa o like agora mesmo, já marque aí o seu like, compartilhe o link com seus amigos, ative o sininho para ser avisado quando tiver um vídeo novo e inscreva-se. É muito importante a sua participação, a sua inscrição. Eu sei que muita gente entra, assiste a live na hora que estamos fazendo, hoje não vai ser live, vai ser gravado, assiste depois, mas não dá o seu like, não se inscreve, não ativa o sininho, e nós queremos convidar você para nos ajudar participando assim. Nós queremos dar os parabéns aos nossos aniversariantes. Dia 27, semana passada, foi aniversário do André, filho da nossa querida irmã Janice. Dia 30 foi aniversário da nossa querida irmã Maria das Graças, do nosso PGM Frei Orlando. Dia 9, próximo dia 9, será aniversário do querido irmão Joel, anfitrião e líder de PGM da nossa igreja, líder de 2 PGMs, né? Ele é anfitrião de 2 PGMs e líder. E também, dia 9, é o aniversário da querida irmã Rita, líder do Ministério Desperta Débora, da PIB do Rio de Janeiro. Desejamos que Deus abençoe os nossos aniversariantes com muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria, alegria e realizações em todas as áreas das suas vidas. Vamos orar? Senhor, queremos aprender da Tua palavra, queremos ler e aplicar ao nosso viver diário. Ajuda-nos, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje vamos conversar sobre o tema o silêncio de Deus. Você já ficou sem resposta de Deus para algum assunto? Ou sem resposta na hora que você queria? Demorou? Já sentiu que ele estava em silêncio com você? A Bíblia aborda o tema de silêncio de Deus em alguns momentos. Embora existam situações em que Deus se revela e fala claramente, há outras em que parece que ele está em silêncio. É importante lembrar que, embora a Bíblia mencione esses momentos de aparente silêncio de Deus, isso não significa que ele esteja ausente. A maneira como Deus se relaciona conosco pode variar em diferentes circunstâncias. Em alguns casos, o silêncio pode ser uma forma de testar nossa fé, fortalecer nosso caráter ou nos levar a buscar uma comunhão mais profunda com Ele. A Bíblia também nos assegura que Deus está sempre presente conosco. Por exemplo, em Hebreus 13:5, nós lemos: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mesmo quando não podemos ouvir a voz de Deus ou sentir que Ele está conosco, entender seus caminhos, nós devemos confiar que Ele está presente e trabalhando em nossas vidas. Portanto, o silêncio de Deus não deve nos levar ao desespero, mas sim a buscar uma comunhão mais profunda com Ele, perseverar na fé e confiar em sua fidelidade, mesmo quando não compreendemos completamente seus propósitos. O texto que vamos ler hoje está, a nossa meditação está baseada em Gênesis 39, 12, a primeira parte, Gênesis 39, verso 21. O Senhor, porém, esteve com José e foi bondoso com ele e deu-lhe graça. Você lembra da história de José? Quando olhamos para a vida dele, alguns podem pensar que ele era uma daquelas pessoas que sabe sofrer, ou seja, passa pelo sofrimento com fé e esperança. Lembra da história? Ele passou por duras provações, por inveja, os seus irmãos tentaram matá-lo, mas depois decidiram vendê-lo como escravo, se livrar dele e ganhar um dinheirinho ainda por conta disso. Quando estava administrando, ele foi vendido como escravo, foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, que era um oficial egípcio da corte de Faraó. Lá ele se destacou por sua honestidade e sua capacidade administrativa. Mas o inimigo estava sempre tentando derrubar José. Ele foi acusado injustamente de estupro pela esposa de Potifar. Por isso ele foi jogado na prisão e lá também ele se destacou pelas mesmas qualidades, por sua honestidade, por sua capacidade administrativa
Em nenhum momento a palavra de Deus nos fala que José reclamou de tudo que estava acontecendo com ele. Não disse assim: Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Tanta injustiça acontece na minha vida, o senhor não faz nada, o senhor está aí quieto. Não, ele em nenhum momento a palavra de Deus nos fala sobre isso. Nem José reclamou que estava demorando a melhorar a vida dele estava muito complicada. Nem assim José reclamou. Ele ficou ali na prisão até ser chamado para interpretar o sonho de Faraó e ser elevado ao cargo de governador do Egito. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, não nos diz que o Senhor teve um encontro miraculoso com o filho caçula de Jacó. Deus não se revelou a José de forma que, como se revelou aos profetas antes dele, aos patriarcas antes dele. Entretanto, 3 vezes nesse texto, em Gênesis 39, a história de José você pode ler com detalhes em Gênesis, mas nesse capítulo 39 de Gênesis, 3 vezes o Senhor diz que estava com José, nos versos 2, versos 3 e no verso 21. O Senhor estava agindo em silêncio, de forma que sua vontade fosse cumprida, que a vontade de Deus fosse cumprida na vida de José. Uma silenciosa providência de Deus. E assim José pôde salvar seu pai, seus irmãos, a família dos seus irmãos e o povo do Egito e todos os povos ao redor. Então, quando Deus está aparentemente em silêncio, ele está agindo e providenciando o melhor para nós. E quais foram os momentos e situações de maior silêncio que você viveu na sua vida espiritual? Pensa aí um pouquinho. Muitas vezes Deus fica em silêncio diante das nossas perguntas, dos nossos questionamentos, da nossa dor, e nós, tolos que somos, julgamos que Ele está nos ignorando. Mas Ele não faz isso, Ele nunca está inerte, contemplando a nossa dor, dizendo, eu quero ver. Não, o silêncio de Deus não significa apatia da parte dele. Ele está conosco e tem nos tratado com bondade. Quando rimos e quando choramos, quando erramos e quando acertamos, ainda que não vejamos, ainda que não sintamos, Ele está sempre perto, cuidando de nós, nos sustentando em meio às lutas. Muitos servos de Deus questionaram o seu silêncio, mas não murmuraram. Alguns murmuraram, outros não. E Salmo 83, 1, o salmista nos diz: ó Deus, não emudeças, não fique como quem não pode falar, nem te detenhas, ó Senhor. Então, às vezes, a gente acha que está demorando demais. Então, como lidar com esse silêncio de Deus? Por que que ele parece que fica em silêncio? Outros absolutamente dizem que Deus tarda, porém não falha. Isso é não entender Deus. Ele jamais falha, porém jamais tarda também. Ele faz tudo do jeito certo, na hora certa, porque o jeito de Deus é o melhor. Você tem vivido algum sofrimento em alguma área de sua vida? Como está a sua confiança em Deus? Às vezes, no meio do silêncio, a nossa fé pode desanimar, mas nós podemos ficar, será que Deus está cuidando de mim? Nós precisamos ter muito cuidado e confiar na certeza de que Deus está cuidando de nós. Você, então, tem vivido um silêncio da parte de Deus na sua vida? Entenda que no silêncio, Deus também está falando. O cristão, nós como cristãos, precisamos entender que às vezes o pecado, nem todo o silêncio de Deus é por causa do nosso pecado. Não estou dizendo isso. Mas às vezes o pecado é impeditivo, impede as respostas positivas de Deus. Há vários textos, você pode ler lá Jeremias 11, 10 e 11, Provérbios 28, 9, que diz, e vários textos que dizem, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas é hora de cada um de nós pararmos de questionar o silêncio de Deus, o possível silêncio de Deus, e se perguntar, será que eu estou pecando? Depois, se identificar, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que mostre a você se tem algum pecado que está impedindo você de ter um melhor relacionamento com Deus, de ouvir a resposta de Deus. Mas depois é hora de confessar
todo pecado a Deus, pedir o seu perdão e receber a alegria que Deus pode dar quando temos a certeza do perdão dos nossos pecados, porque Ele é poderoso para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. A oração, ela precisa ser uma constante na nossa vida e sob o comando do Espírito Santo. Aliás, Jesus ensinou a orar sempre e incentivou a nunca deixarmos de orar. E um grande exemplo de que a gente precisa estar orando sempre é do cego Bartimeu, um dos grandes exemplos. Ele gritou, gritou, as pessoas disseram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem me ajudar, vem me socorrer. E todo mundo, muita gente dizia: fica quieto, cala a boca, Jesus, você está incomodando Jesus. Ninguém fazia Bartimeu, quer dizer, filho, né? Parar de clamar. E Jesus o atendeu, Jesus o curou e perguntou: o que queres que eu faça com você? Eu quero ver. E Jesus deu vista, ele voltou, ele enxergou Bartimeu, começou a enxergar. É uma bênção. Então, o silêncio de Deus tem muitas razões de ser, há muitos motivos, e além daquilo que já falamos de confessar o pecado, mas muitas vezes não é pecado, nós temos pelo menos 3 motivos, além do que já falamos. Um deles é para provar a nossa fé nele. No caso da morte de Lázaro, lembra? Quando Lázaro, Maria, mandou avisar Jesus que o seu irmão estava, aquele que tu amas, está muito doente, e Jesus ainda demorou 2 dias para ir ter com a família. Aquele aparente silêncio de Deus, como assim? Jesus é nosso amigo, Jesus ama meu irmão, e eu aviso que meu irmão está doente e Jesus não aparece. O que está acontecendo? Maria pode ter pensado assim. Maria ainda disse para Jesus, quando Jesus chegou lá, falou: se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Ela não estava entendendo o propósito de Deus para a vida dela, e muitas vezes nós não entendemos. E a gente pode colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou clamando, clamando, e o Senhor não me responde. Mas Deus tem o seu propósito. E segundo a lei daquela época, segundo os estudiosos da Bíblia, daquela parte da Bíblia que existia naquela época, eles achavam que um homem de Deus, mandado por Deus, poderia ressuscitar alguém até 3 dias. 3 dias alguém, um servo do Senhor, poderia ressuscitar alguém. Depois de 3 dias, só o próprio Deus poderia trazer de novo à vida uma pessoa. E aí, o que eles ficam sabendo? Então, Jesus demora 4 dias, Lázaro já está enterrado há 4 dias, e aí Jesus vem e ressuscita Lázaro para mostrar a glória de Deus, para provar que ele, Jesus, era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. Deus tem um propósito e Deus quer provar a nossa fé. Deus provou a fé de Maria e de Marta, as duas disseram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus ressuscitou a Lázaro 4 dias depois. Precisamos confiar. Às vezes estamos achando que Deus está demorando, mas Deus tem um tempo certo, Ele tem um propósito, Ele sabe o que Ele está fazendo. Outro motivo pode ser para produzir paciência em nós. E como é difícil ter paciência, né? Moisés ficou no monte, lá no livro de Êxodo 32, a gente pode ler que Moisés ficou no monte 40 dias para Deus estava dando a ele ali os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E aí o povo achou que Moisés estava demorando demais, o povo se desesperou com o silêncio de Deus, com a demora de Moisés vir, e o povo faz uma coisa muito ruim. Êxodo 32, 1 diz: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte, então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Infelizmente, muitas pessoas que confiavam em Deus, diante do silêncio de Deus, eles não entendem que Deus está trabalhando e Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Muita gente não tem paciência e se afasta de Deus e vai procurar deuses
falsos que não vão levar a coisa a lugar nenhum. Tem gente que confia em pirâmide, vê se pode. Tem gente que confia em gnomos e esquece de confiar em cristais, esquecem e deixam de confiar no Deus que criou os cristais, Deus que criou tudo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas. Nós temos muito para agradecer a Deus e precisamos confiar que Deus está trabalhando. E nós precisamos pensar que a paciência é fruto do Espírito. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 2, nós lemos que o Espírito de Deus, quer dizer, produz em nós o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. É como se fosse uma grande laranja e cada gomo um fruto, uma parte do fruto do Espírito. É um fruto único, com vários gomos: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade e a fidelidade fazem parte do fruto do Espírito Santo na nossa vida, quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, produzindo esses frutos, porque nós mesmos não somos capazes, mas Deus nos capacita quando buscamos a direção de Deus para a nossa vida. Então, a resposta de Deus é a demora, ou aparente silêncio de Deus pode ter três razões: para provar a fé, a nossa fé nele, para produzir em nós a paciência, e também, o terceiro, para mostrar que o silêncio também é resposta. Em Jeremias 29, 11 até o início do verso 14, nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus falando a Jeremias. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor. Que maravilha, que bênção, que promessa. Deus está dizendo que ele tem planos de paz, de bênção. Então, se aparentemente Deus está em silêncio, lembre que em nenhum momento ele tem plano de mal para a sua vida, ele tem plano de bênçãos, de futuro, de esperança. Então, vale a pena confiar em Deus. Então, nós devemos perceber que, mesmo que Deus pareça não nos responder na hora que a gente quer, porque Ele tem um tempo próprio para todas as coisas, Ele tem um plano para cada um de nós. E no tempo certo, a resposta virá. A única coisa necessária é que cada pessoa se torne filho dele, tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador e queira encontrá-lo, porque diz: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Mas nós precisamos buscar ao Senhor e querer ser encontrado por Ele. Você conhece alguém que está passando por algum problema, esperando a resposta de Deus? Você tem ajudado e fortalecido essa pessoa? Como você pode ajudá-lo nesse momento de espera? Nós sabemos, precisamos confiar que a providência de Deus está agindo nesse momento, nesse exato momento, para cumprir o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E mais do que nos tornar bem-sucedidos em alguma área, seu trabalho maior é nos tornar semelhantes a seu filho, conforme lemos em Romanos 8, 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos, pela sua imensa graça. Então, você conhece alguém que está passando por algum problema, esperando uma resposta de Deus? Fale com ele, fale com essa pessoa. Deus está cuidando de você. Fale Romanos 29, Jeremias 29, 11, que Deus tem planos de paz, de bênção e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança, que Deus está trabalhando, que nós somos escolhidos, que Deus está nos tornando parecidos com Ele. Precisamos confiar. Sendo assim, ainda que não tenhamos aprendido a sofrer, que é difícil, né? Nós devemos persistir em aprender e declarar confiadamente ao Senhor que confiamos nele.
descansar confiadamente no Deus, sabendo que Ele não descansa enquanto não nos transforma, enquanto nos dá a resposta que precisamos. Nossa postura, então, como cristãos, deve ser de orar sempre, jamais desconfiar de Deus. Saber, será que ele está me ouvindo? Será que ele me esqueceu? Não, a resposta pode ser sim, não, espere. Ninguém poderá receber a resposta de Deus se não entender quem Deus é e como ele age. Em Efésios 3:20 nós lemos: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos, de acordo com o seu poder, poder de Deus que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Então, mesmo em silêncio, Deus está conosco, trabalhando por nós e em nosso favor. Confie, confiemos que Deus não está em silêncio, Deus está agindo a nosso favor. Vamos orar, Senhor. Muito obrigada pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor está agindo mesmo quando não ouvimos, no momento que queremos, não ouvimos a tua resposta. Ajuda-nos, Senhor, a confiar, a termos a paciência e esperar que o Senhor está agindo em nosso favor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor está, só tem planos de paz e de futuro e de esperança para nós. Muito obrigada. Te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que estão enlutados, que o Senhor conforte o coração. Te pedimos pelos enfermos, aqueles que estão se recuperando de cirurgias, que o Senhor dê saúde, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada pessoa. Te agradecemos, Senhor, tantas bênçãos o Senhor nos tem dado. Aquelas que reconhecemos, aquelas que às vezes nem percebemos. Ajuda-nos, Senhor, a termos sempre um coração grato e a confiarmos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Queremos convidar você a participar conosco nas nossas programações, terças e sextas-feiras, às 19 horas. A promessa de hoje, nosso pequeno grupo, e às sextas-feiras, promessas de Deus para nós, aqui no YouTube, às 19 horas. Também domingo, às 9h30 da manhã e às 20 horas. E às 9h30, a lição DBD com o pastor Gedeão, e às 20 horas, uma oração para a semana, para que você esteja entregando a sua semana nas mãos de Deus, confiando no Senhor. E também às terças e quintas-feiras, às 19 horas, o culto na nossa igreja, Rua do Senado 308A. Está acontecendo lá agora. E também domingo, 9h30, a Escola Dominical, e às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus, a Rua do Senado 308A, em frente à Mitsubishi, entre a Rua Mendes Sá e a Rua Riachuelo. Você é o nosso convidado especial. Deus o abençoe. Amém.